Você é do time das pessoas que acham que o inventário é algo desnecessário? Que é um processo caro, um processo demorado e, portanto, é melhor deixar para lá? Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar quais os prejuízos os herdeiros terão caso optem por não fazer o inventário. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estive um pouco sumida por aqui, mas foi por motivos de mudança. O meu final de ano foi uma tremenda loucura, eu não sei como foi o de vocês aí. E estamos aqui então no primeiro vídeo de 2024. E eu quero desejar já a todos vocês que me acompanham aqui no canal e também aqueles que estão chegando agora, um feliz 2024, que este seja um ano de muita prosperidade, com muita saúde, muita paz, muita harmonia familiar especialmente, afinal família é o nosso bem maior, não é mesmo? Desejo a todos aí um excelente 2024 e que possamos estar muito mais juntos aqui este ano, né? Quem sabe novos projetos não surjam pelo caminho. Mas vamos falar de um assunto que muita gente deixa para lá: inventário. Muitas pessoas consideram o processo de inventário algo desnecessário. Pai, mãe falece e não é incomum termos aí pais falecidos há 10, 15, 20 anos e o inventário dos bens, do patrimônio dessas pessoas nunca terem sido feitos pelos herdeiros, que vão simplesmente usufruindo do patrimônio deixado de forma irregular. Por que eu digo de forma irregular? Quem me acompanha aqui já viu alguns vídeos. Se você está chegando agora, já fica o meu convite, se inscreve no canal, ativa o sininho e para todas as notificações e acompanha aqui os conteúdos que a partir de hoje, o primeiro vídeo do ano, toda semana eu publico vídeos aqui falando do tema das sucessões, falando de inventários, falando de testamento, planejamento sucessório, planejamento para o futuro. E o inventário é uma parte importantíssima e necessária nesse aspecto sucessório. E eu vou deixar aqui apenas alguns dos inúmeros prejuízos que os herdeiros sofrerão. Não estou dizendo que poderão sofrer, com toda certeza sofrerão ao longo do tempo se optarem por não fazer um inventário. Vamos então, sem maiores delongas, ao primeiro prejuízo que o herdeiro sofrerá caso não faça inventário: irregularidade dos bens. Um bem imóvel, por exemplo, vou utilizar aqui um bem imóvel, mas isso cabe para bens móveis como automóveis, não é? Veículos, eles perdem o valor ao longo do tempo, ao contrário do bem imóvel. O bem imóvel tem uma tendência a se valorizar pelo tempo, quando está regularizado. Ao contrário disso, um bem imóvel irregular, ele perde até 40% do seu valor de mercado. Isso significa dizer o quê? Vamos imaginar um herdeiro que era um filho único e herdou um bem, um terreno, uma casa dos pais. Essa casa tem um valor de mercado de R$300 mil. Mas esse herdeiro optou por não fazer o inventário e está usufruindo do bem que pertence a ele de uma forma fictícia, pois para a devida transferência desse bem é necessário o processo de inventário. O bem continua em nome do seu pai, já falecido. Portanto, ele é um bem irregular, porque esse herdeiro não é o verdadeiro proprietário desse bem. Mas esse herdeiro tem um problema seríssimo de saúde na família e não tem condições financeiras. O que ele pensa? Vou vender essa casa que o meu pai deixou para mim de herança. Aí ele precisa vender essa casa
Mas como este imóvel é irregular, ele não vai conseguir o valor de mercado atribuído ao bem, que seria os R$300 mil. Esse bem pode perder 40% do valor e, em casos extremos, se ele tiver uma urgência por questão de saúde, tem uma urgência e ele precisa rapidamente desse dinheiro, ele pode perder até a metade desse valor. Ele pode vender esse imóvel por até 50% abaixo do valor de mercado. Então o prejuízo é sim muito grande quando esse imóvel está irregular. O mesmo ocorre com bens móveis como veículos, motos. Também dentro da irregularidade se tem um grande prejuízo, e é esse prejuízo que eu vou tratar agora no próximo tópico: responsabilização do espólio. Mas calma, o que é espólio? Eu vou explicar. Quando uma pessoa falece, todo o patrimônio que ela possuía passa a se chamar espólio. E quem é o responsável por esse espólio, por essa massa patrimonial deixada? Os herdeiros. Eles são os responsáveis pela administração desses bens. Agora imaginemos a seguinte situação: o João deixou um carro. O João filho decidiu não fazer inventário desse carro e nem dos demais bens e está usufruindo do carro e resolve vendê-lo porque não precisa desse carro. Quer vender para levantar dinheiro. Mas esse carro está irregular, pois o proprietário desse carro ainda é o João pai. Pois bem, o João vai lá, como ele não consegue fazer um contrato regular, ele faz o famoso contrato de gaveta, um contrato ali feito com uma pessoa ali, um contrato verbal, enfim. E essa pessoa começa a utilizar o carro que não pode ser transferido, pois pessoa morta não vai transferir bem, e o João filho não tem autoridade para a transferência do veículo, já que ele não é o proprietário perante o Detran. A pessoa comprou, um terceiro comprou o carro irregular, está andando com o carro em nome do falecido. Esta pessoa sofre um acidente e mata outra pessoa. A quem vocês aí que estão me assistindo acham que vai recair a responsabilidade por esta morte? Não é sobre a pessoa que comprou o carro. A responsabilidade sobre essa morte recairá sobre o espólio do João, que é o seu herdeiro. Logo, esse herdeiro ainda terá que responder, de repente até civilmente com certeza, mas poderá até mesmo responder criminalmente em solidariedade do condutor do veículo, porque o automóvel estava irregular. E ele fez uma venda de uma propriedade que não era dele na prática, no mundo jurídico, no mundo fático. Outro prejuízo de tantos prejuízos que esses herdeiros poderão ter em não fazer inventário: multa. Todo inventário deve ser pago o famoso imposto ITCD ou ITCMD, que é o imposto de transmissão causa mortes. Ele é devido em qualquer situação de inventário pela transferência dos bens. Ele é devido. E todos os estados têm uma alíquota que vai de 4% até 8%, não pode passar desta porcentagem. Ocorre que a lei ela prevê um prazo para a abertura desse inventário, que é de 2 meses. Muitos estados cobram multa sobre o percentual cobrado do imposto. Então imagine você que você está em um estado que tem um prazo para ser cumprida a abertura do inventário. Ela não foi cumprida. Esse inventário, esse falecimento já passou 5, 10 anos e aí vocês decidem fazer a abertura do inventário. Os herdeiros resolvem fazer a abertura do inventário, a alíquota desse estado é 8%, o estado vai lá e aplica multa de 50% sobre o 8%, porque a multa em alguns estados pode chegar até 50%. Olha o tamanho do prejuízo que os herdeiros tomarão, pois esse custo vai sair do patrimônio que seria destinado aos herdeiros. E outro prejuízo também sério, a perda deste patrimônio pelas dívidas deixadas pelo falecido. Esclareço: o credor, tanto
detentor da herança quanto dos herdeiros tem legitimidade para requerer em juízo a abertura de inventário. O credor do falecido descobre que ele faleceu, esse falecido tinha uma grande dívida com esse credor e ele percebe que os herdeiros estão inertes ali, parados e resolveram ali deixar passar e não abriram o inventário para regularizar as pendências deixadas pelo falecido, inclusive essa dívida é uma delas. E esse credor então pede a abertura do inventário com a finalidade de executar essa dívida e, através dos bens deixados, ver essa dívida liquidada. Olha o risco que os herdeiros correm de perder o patrimônio deixado para dívidas. Esse patrimônio pode se dissolver ali nas dívidas e não sobrar ao final nada para dividir entre os herdeiros. O inventário é sim necessário, não protele, não deixe para depois. O momento da morte é difícil, o luto é difícil, mas conte sempre com um profissional capacitado, um profissional qualificado, para que ele te ajude nesse processo, para que ele seja o mais tranquilo possível para a família e que esses bens sejam devidamente transferidos, regularizados para evitar prejuízos futuros. Eu fico por aqui e convido vocês mais uma vez, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixe o seu comentário que eu vou responder, compartilha com amigos, familiares, alguém que você saiba necessitar dessa informação e fica comigo aqui. Se você não se inscreveu ainda, já coloca o dedinho ali na inscrição e a gente se vê na próxima semana com um vídeo novo. Um grande abraço e um final de semana excelente a todos nós!